Pronto, pronto, pessoal. Vira para frente. É. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria primeiramente de iniciarmos com uma oração. Fiquemos todos de pé. Pode sentar. Autorize o seu liduíno a fazer a leitura da ata. Ata da 7ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara dos Mirins de Baturité do ano de 2019. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 18 horas e 24 minutos, teve início a 7ª sessão da Câmara Mirim de Baturité, com os presentes seguintes vereadores mirins, no total de 7. Maria Eduarda Alves de Souza, presidente. Letícia Mayumi Furtado Pinheiro, segundo secretário. Camille Nazaré Lopes Porto. Gessivânia Moreira da Silva. Antônio Martins Henrique Neto. Carlos Ailton Girão de Andrade. Antônio Marlisson Castro Pereira. Não compareceram os vereadores mirins Antônia Tainara, vice-presidente, Isaac Lourenço, primeiro secretário, Yara Mirelli, Bianca Carneiro e Janiele Lima Melo. Havendo número legal, a presidente Maria Eduarda deu por aberta a presente sessão, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e Ave Maria. Maria Eduarda autorizou em seguida o senhor Liduíno, diretor-geral da Câmara, a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Maria Eduarda agradeceu aos presentes e passou a palavra para o vereador Henrique, falar sobre o tema políticas de cotas. Henrique explicou que a política de cotas ajuda e beneficia as pessoas negras e indígenas e foi criada no Brasil em 2002. Os negros ajudaram muito nosso Brasil, mas infelizmente o racismo é fato no país, deixando o negro à margem da sociedade. Henrique apresentou números do IBGE e da Unesco, que mostram a realidade do racismo do Brasil. A política de cotas mudou pouca coisa. É a favor da política de cotas. A vereadora Camille disse que o tema é polêmico e falou sobre as razões da criação da política de cotas no Brasil. É a favor da política de cotas, pois o mundo é desigual e se põe no lugar dos outros. Maria Eduarda convidou o senhor Wagner do comitê, que agradeceu e falou que é aluno do IFCE. A discussão é importante e merece questionamento. Elogiou os vereadores mirins e a vereadora Clarissa Calado pela ideia. A política de cotas foi criada para combater os privilégios elitistas nas universidades. A lei de cotas não é privilégio, mas justiça. É um direito social dos negros e indígenas. Ser contra e negar o direito dos pobres e negros. A palavra foi dada ao jovem Cauã Carvalho, do Liceu, que fez a leitura de um texto e disse que é a favor das cotas por vários motivos. A vereadora Clarissa Calado disse que a política de cotas serve para o Brasil pagar suas dívidas com os negros. O presidente Bolsonaro é contra a política de cotas. A juventude tem que ocupar seu espaço. Tem amor pelos vereadores mirim, que é seu orgulho, seu grande projeto. Vai lançar um mandato itinerante onde visitará bairros de comunidades. Tem a ideia de lançar o Centro Cultural no prédio da cadeia pública, já que pediu ao governo. Está lutando pelo tombamento de vários prédios históricos de nossa cidade. Requerimento 78/2019 do edil Marlisson Pereira,
pedindo ao Poder Executivo lâmpadas para a escola do Evaristo e uma lousa para a mesma escola. Pede ao secretário de Esporte que forneça bolas para a escola do Evaristo. Os requerimentos foram aprovados por todos. A presidente Maria Eduarda agradeceu aos agentes do DEBETRAN por estarem diariamente na sua escola ajudando na organização do trânsito. Nada mais havendo a tratar, a presidente Maria Eduarda deu por encerrada a presente sessão, mirim, sendo lavrada pelo seu Carlos Gardel, a presente ata, que após lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 19h22. Plenário vereador Gerardo Ferreira de Souza, Sala das Sessões Legislativas da Câmara Mirim de Baturité, em 12 de novembro de 2019. Mesa diretora, presidente Maria Eduarda Alves de Souza. Não compareceu Antônia Tainara, não compareceu Isaac Lourenço, compareceu Letícia Mayumi. Tem mais vereadores: Yara Mirelli, não compareceu Gessilvânia Moreira, esteve presente Janiele Lima, não compareceu Marlisson Costa, compareceu Elton Silva, Carlos Ailton, Maria Bianca, não compareceu Camille Nazaré e esteve presente Antônio Martins. Em discussão a ata. Alguns dos vereadores vão querer fazer alguma correção? Não? A ata aprovada. Eu queria, desde já, registrar a presença dos seguintes vereadores. Eu, Maria Eduarda, a vice-presidente Antônia Tainara, o Antônio Marlisson, a Camille Nazaré, o Isaac Lourenço, primeiro secretário, a Yara Mirelli e o Henrique. Queria também registrar as faltas. O vereador Wellington, a vereadora Gessilvânia, a Janiele, a Bianca, o Carlos e a Letícia. E também queria justificar a falta da vereadora Clarissa, que esteve em uma reunião hoje pela tarde e não conseguiu chegar a tempo à nossa sessão. Nós, vereadores mirins, escolhemos um tema para debater este mês, esta sessão, e o tema tem como título Violências contra a Mulher. O vereador Isaac vai fazer uso da tribuna falando um pouco sobre o assunto. Pode fazer uso da tribuna, vereador. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui e desejar uma boa noite. Primeiramente, uma breve explicação do que se encaixa violência contra a mulher. A violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica de mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. Às vezes considerado um crime de ódio, este tipo de violência visa um grupo específico, com o gênero da vítima sendo o motivo principal. Esse tipo de violência é baseado em gênero, o que significa que os atos de violência são cometidos contra as mulheres expressamente porque são mulheres. Agora entrando realmente no que se baseia a violência contra a mulher. Hoje em dia, a violência contra a mulher pode enquadrar-se em várias categorias amplas, que se incluem a violência realizada tanto por indivíduos como pelo Estado. Algumas de formas de violência perpetradas por indivíduos são os seguintes: por meio de estudos: estupro, violência domésticas ou familiar, assédio sexual, correção reprodutiva, infanticídio feminino, aborto seletivo e violência obstétrica, bem como costumes ou práticas tradicionais novícias como crimes de honra, feminicídio realizado ao dote, mutilação genital feminina, casamento por rapto, casamento forçado e violência no trabalho, que se manifestam através de agressões físicas, psicológicas e sociais. Algumas formas de violência são perpetradas ou toleradas pelo Estado, como estupro de guerra, violência sexual e escravidão sexual, durante conflitos. Esterilização forçada, aborto forçado, violência pela política e por autoridades, apedrejamento e flagelação. Muitas formas de violência contra a mulher
como o tráfico de mulheres e a prostituição forçada, muitas vezes são perpetradas por organizações criminosas, ou seja, organizadas por estas. Então, desde já agradeço a minha oportunidade e boa noite. Bom, o vereador Henrique vai fazer uso da tribuna para falar um pouco sobre o assunto. E também queria deixar registrado aqui a presença do conselheiro tutelar Will. Nós agradecemos muito pela sua presença, viu, conselheiro tutelar? Primeiramente, boa noite. Então, eu vou dar continuidade ao tema violência contra as mulheres, complementando o texto que o Isaac leu. Então, no Brasil, mais precisamente na Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, estabeleceu-se a notificação compulsória no território nacional do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde público ou privados. Essa lei é complementada pela Lei Maria da Penha, a lei que conhecemos atualmente, como mais um mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, com medidas mais efetivas, penais, para o seu controle, além do dimensionamento do fenômeno. Então, essas leis elas foram criadas com o intuito de acabar a violência contra a mulher, que infelizmente, mesmo com a existência dessas leis, é algo que ainda está marcando o nosso país. Porque hoje em dia a mulher ela continua sendo desrespeitada, ela continua sendo vítima de abusos psicológicos e físicos todos os dias em seu ambiente de trabalho, em casa e diversos outros locais que uma mulher frequenta. E muitas vezes a mulher é culpada sem ter culpa. O que mais meio que me incomoda é isso, a mulher ela ainda é culpada por algo que ela não tem culpa. Muitos culpam a mulher de sair com roupa curta na rua, muitos a condenam. E muitos dizem que ela sofre abusos por causa de sua vestimenta. Mas isso é só uma desculpa. É só uma desculpa para acobertar homens que não possuem caráter e que não possuem intelecto suficiente para respeitar uma mulher. Infelizmente, hoje em dia, muitas mulheres são vítimas do feminicídio. É um número gritante de mulheres que são desrespeitadas e mulheres que são mortas todos os dias por seus maridos, por seus parentes, ou até mesmo na rua, sem nenhum motivo aparente. E essas leis, a Lei da Maria da Penha, ela está no Brasil exatamente para combater esse tipo de abuso, esse tipo de comportamento, que é um comportamento completamente desprezível e horrendo, que deve ser banido de uma vez por todas da nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção. Resumidamente, é isso. Boa noite. A vereadora Camille vai fazer uso da tribuna neste momento. Primeiramente, boa noite. Falando sobre o tema violência da mulher, contra a mulher, eu vou abranger mais a área doméstica, mais os abusos, que, para vocês terem um pouco de noção sobre o que é a violência contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará define a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que causa morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. Agora eu irei falar um pouco sobre 3 tipos de realidade sobre esse tipo de violência, que é o abuso, que é
com crianças, que geralmente parte dos pais, de adultos ou de adolescentes ou adultos, que já parte de ex-companheiros ou namorados abusivos, e de idosas que, infelizmente, partem dos filhos. E abuso, geralmente, parte de casa. Você vê mais casos domésticos, mas com certeza existem fora de casa. Não estou dizendo que é porque tem mais doméstico que não tem fora. Existem, sim. E continua sendo uma quantidade gritante. Tá bom. Em muitos dos casos, a mulher ela acaba não denunciando essa agressão devido a ela meio que depender financeiramente do homem, devido aos filhos que ela tem, porque infelizmente isso não é dessa geração, isso já vem de tempos, que a mulher ela é meio que submissa aos homens, ao seu companheiro. E infelizmente essa é a realidade. A mulher ela desde gerações é submissa ao homem. E esse é um dos motivos no quais ela não denuncia, fora medo e ameaças, partida do homem. A Lei Maria da Penha, ela foi muito importante, porque além de ela acrescentar mais 2 formas de violência, que é a moral e a patrimonial, ela teve uma importante vitória em fevereiro de 2012, em decisão do STF, quando foi estabelecido que qualquer pessoa poderia chegar com uma denúncia formal e não apenas quem sofre a violência. Foi bastante importante, só que, a partir do momento que eu faço uma denúncia formal, que uma amiga minha ou minha mãe está sofrendo, um exemplo, claro, está sofrendo agressões, seja física ou psicológica, muitos dos casos, a mulher ela até se desconta de que isso não ocorre, devido ao medo. Foi importante? Foi. Só que, devido ao medo, ela acaba não revelando que sofre agressões. E eu acho que, infelizmente, isso ocorre partindo dos pais, geralmente são familiares, pessoas próximas, nem precisa ser familiares, geralmente são pessoas próximas. Atualmente, você, mulher, não pode sair, você sai com medo de não voltar, de sofrer um abuso, porque, como o Henrique diz, muitas vezes ela é culpada pela vestimenta dela, mas não tem nada relacionado a isso. Na verdade, o homem que tem que se controlar. Por que um homem ele pode andar sem blusa e a mulher não pode andar com roupa curta? A mulher se controla e por que o homem não consegue? Eu acho que aí que está o problema. Acho que o problema não é na mulher, eu acho que é no homem. Eu digo ao homem porque não são todos, mas grande parte. Então, é assim que eu encerro minha fala e obrigada. Algum dos vereadores vão querer fazer uso da tribuna? A vereadora Yara vai fazer uso da tribuna. Tá ligado? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença. Dando continuidade ao texto que o nosso primeiro secretário elaborou, vou aqui falar algumas partes que eu achei interessante. Independente de muitos anos de defesa e desenvolvimento de muitas organizações de ativistas feministas, a questão da violência contra as mulheres ainda continua sendo uma das formas mais difundidas de violação dos direitos humanos em todo o mundo. A violência contra as mulheres pode ocorrer nas esferas públicas e privadas, em qualquer momento da vida. Muitas mulheres estão aterrorizadas com essas ameaças de violência e isso influencia essencialmente suas vidas para que sejam impedidas de exercer seus direitos humanos. Por exemplo, temem contribuir socialmente, economicamente, politicamente para o desenvolvimento de suas comunidades. Dando continuidade a uma certa parte do que a vereadora Nasa falou,
é muito importante que você, mulher, hoje, denuncie. Certo que hoje tem a Lei Maria da Penha, que hoje não é tanto eficiente como está lá no papel, todo bonitinho, mas quando é real, não é assim. Todos sabemos que não é assim. Existe, sim, violência privada, existe violência pública, que é aquela que é exercida fora do ambiente doméstico. A nossa sociedade ela é uma sociedade muito machista. E hoje a mulher se empoderar, a mulher falar, a mulher ir, é algo assim, como é que eu posso dizer? Revolucionário, digamos assim. Porque antigamente a mulher ela era obrigada a seguir aquele regime patriarcal, aquele regime machista, aquilo que reprimia seus sentimentos, reprimia ela de todas as formas. Porque quem mandava em tudo, elas até mesmo não podiam sair daquele relacionamento por causa da família, porque a repudiação do marido, não é? Então, eu quero deixar aqui um incentivo a cada mulher que hoje sofre algum tipo de agressão a ir a uma delegacia mais próxima e denunciar. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigada. Algum dos vereadores ainda vão querer fazer uso da tribuna? O vereador Henrique vai fazer uso da tribuna. Boa noite novamente. E pelo que nós podemos ver sobre as falas dos vereadores, da vereadora Nasa, da vereadora Yara, do vereador Isaac, a violência contra a mulher é algo que deve ser combatido. Mas para isso ser combatido, para que as leis tenham plena eficiência, esse assunto ele precisa ser mais abordado, ele precisa ter mais visibilidade. As pessoas elas precisam saber que isso ocorre, que há uma lei que pune as pessoas que cometem esse ato. As mulheres elas precisam de voz, elas precisam abrir a boca, elas não podem se submeter, a abusos, a violências. Elas não podem se manter em relações abusivas em que o companheiro a prejudica. Dentre vários outros fatores onde a violência contra a mulher é aplicada, infelizmente. E é isso que nós precisamos fazer. E é esse o nosso intuito, dar mais visibilidade a esse assunto. Mostrar que ele é um assunto importante e que a violência contra a mulher é algo que deve acabar. Porque nós precisamos de uma igualdade de gêneros. A mulher, ela não é menos nem mais que o homem. Consequentemente, o homem também não é mais ou menos que a mulher. Então, a mulher, ela deve sim ocupar os mesmos cargos públicos. A mulher, ela deve ter total liberdade de escolher sua vestimenta. A mulher, ela deve ter aquele sentimento de sair na rua com uma roupa que lhe agrade e que o que ela está vestindo não implique impossíveis consequências que ela vá sofrer. Porque, infelizmente, é isso que acontece, como eu falei anteriormente. As pessoas culpam a mulher por estar vestindo uma roupa provocante. Mas todos nós temos devemos ter a liberdade de vestirmos o que quisermos. E isso não deve significar que quando as mulheres saírem nas ruas, elas sejam vítimas de abusos ou qualquer violação a seus direitos. Então é isso. Se você vive em uma relação abusiva, se você se submete a certas coisas machistas, você tem todo o direito de denunciar. Você pode fazer a lei funcionar. Você pode cobrar. Você tem esse direito. E, resumidamente, é isso meu pensamento de agora. Boa noite. Algum dos vereadores ainda vão querer fazer uso da tribuna? Ainda vão querer se pronunciar?
Nenhum dos vereadores. O conselheiro tutelar Will e o conselheiro tutelar Evani vão querer fazer uso da tribuna para falar alguma coisa? Pode. Tá certo. Pode vir, conselheiro. Primeiro, o conselheiro tutelar Evani e, em seguida, o conselheiro tutelar Will. Vão fazer uso da tribuna. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público de casa. Vocês já me conhecem, sou Evani, conselheiro tutelar. Estou aqui com o meu colega Will, também conselheiro tutelar, prestigiando aqui mais uma sessão dos vereadores Mirim de Baturité. Queria começar dando mais uma vez, porque nunca é demais, parabenizar esse projeto. Esse projeto é um projeto maravilhoso, que engrandece e que espelha outros adolescentes, assim como vocês, a se posicionarem numa sociedade, a pensar, a ser um ser pensante e a construir uma sociedade mais digna, mais justa e mais democrática, do ponto de vista onde adolescentes devem pensar, devem se posicionar, devem se colocar. E esse tema é um tema muito pertinente, é um tema que deve ser muito debatido. E aí, como historiador, professor de história, ainda na época de faculdade, eu fiz muitos trabalhos que envolveram essa temática, que é a violência contra a mulher. Parece clichê, quando a gente fala de violência contra a mulher, parece um assunto clichê, porque ele é tão debatido, ele é tão discorrido, que parece mais um assunto do cotidiano. Só que a gente deve estar em alerta para os números, né, para as estatísticas que comprovam que cada dia que se passa, mais se mata, mais se abusa, mais se agride mulher no Brasil. E, vergonhosamente, nós somos o país que mais mata mulheres em todo o planeta. Em todo o planeta Terra, o Brasil é o país que mais mata mulheres. E é muito triste. E tudo isso é consequência do sistema patriarcal, que é onde o homem é o centro do universo e a mulher é o ser submisso a este homem que é o centro do universo, né? Então, isso precisa ser olhado com muito cuidado, com muita clareza, porque há pouquíssimo tempo foi que a mulher veio conquistar o poder do voto. A mulher não podia votar. E em muitos países se lutou muito para que a mulher tivesse acesso a votar democraticamente para escolher os seus representantes, porque isso era um benefício somente dos homens. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque meninas, crianças, mulheres do sexo feminino, também entram nessas estatísticas, né? Visto que nós somos o país que mais mata mulheres, nós também somos o país que mais agride as nossas crianças mulheres, as nossas crianças e adolescentes do sexo feminino. Cada vez mais as estatísticas aumentam em torno do estupro, em torno do abuso, em torno do cárcere privado e em torno dessa negação de direito do sistema patriarcal. Porque o Brasil, ele é também um país patriarcal, onde, mais uma vez, o homem é o centro de tudo, é o centro do universo. Infelizmente, nós aprendemos isso, não sei se na casa de vocês, mas eu que sou um pouco mais velho, um pouquinho, eu aprendi isso em casa. Nós aprendemos no nosso cotidiano que a mulher é menor e que ela é submissa. E, infelizmente, uma ferramenta que muito multiplica esse discurso eu vou procurar a palavra certa para não ser mal interpretado, que fomenta esse discurso de que a mulher é submissa ao homem, infelizmente, são algumas religiões. Algumas religiões, elas ainda colocam a mulher como um ser menor, como um ser inferior ao homem, né? A gente aprende isso
na igreja que a gente frequenta, porque acredito que aqui todo mundo tem uma religião, eu também tenho, e eu frequentei por muitos anos, e a gente, infelizmente, aprendeu isso. Uma visão que muito aberta, com o Papa Francisco, que é um Papa iluminado, em diversos aspectos. Ele quebra diversos paradigmas, e um deles é esse de que a mulher não deve ser submissa ao homem, a mulher deve ocupar espaço, a mulher deve ter emprego digno, assim como os homens, assim como salários dignos. Então, todo esse sistema patriarcal, todo esse sistema onde o homem é o centro do universo, foi quem trouxe para o Brasil e os demais países a agressão, o abuso, porque se você é menor do que eu sou mais forte do que você, seja em aspecto físico, moral ou psicológico, então eu estou acima, eu estou à frente, eu sou maior, eu posso abusar. E, na verdade, não deve ser bem assim. Então, quero parabenizar a todos vocês por esse tema maravilhoso. Eu espero poder participar de outros momentos em que os temas sejam tão complexos e tão bacana da gente conversar, da gente debater. Então, esse tema ele é muito intrínseco, ele mexe muito comigo, porque eu acho que as mulheres, independente do que nós somos, de onde nós estamos, devem ser amadas. Já tem um dito popular que diz que em mulher não se bate nem com uma flor. E graças a Maria da Penha, uma cearense da Gema, nós temos uma lei que podemos dizer que é uma lei que funciona e funciona muito bem. Basta que você, mulher, que em algum momento sinta-se abusada, negligenciada, ferida, tenha a coragem de denunciar. Né? Porque são esses tipos de posicionamento que vão espelhar os demais posicionamentos de outras mulheres. Então, muito obrigado pelo espaço. Parabéns a todos os vereadores mirins. Coloquem mais temáticas nessa vertente, onde a gente possa trazer um alerta para a sociedade. E, se Deus quiser, eu estarei aqui em outros momentos como esses. Parabéns e muito obrigado. O conselheiro tutelar Will pode me fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente, boa noite aos ouvintes, aqueles que acompanham na internet. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo espaço, parabenizar por mais um trabalho de vocês realizado, e como todas as outras sessões, com temas bastante interessantes, pertinentes demais, que aí está no meio da sociedade e que muitas vezes a sociedade tapa os olhos para esses assuntos. Como conselheiro tutelar, nós acompanhamos semanalmente casos, e muito deles trata-se de violência contra criança e adolescente, né? Como trata hoje a questão de violência contra a mulher, além da violência física que se encontra semanalmente nos atendimentos do Conselho, nós temos nos deparado também com essa violência psicológica que tem trazido vários traumas, não só para as mulheres, não só para as meninas, mas também para todo o seio familiar. Outro tipo de agressão, que aí parte também para a questão do trabalho infantil, é a cooptação de mulheres para o tráfico, meninas para o tráfico, porque se torna um alvo menos visado, mas também a cooptação de meninas para o trabalho doméstico, dentro de casa, cuidando das cozinhas, né? E fazendo com que elas percam os seus direitos de estudar, de cursar uma faculdade, de cursar cursos técnicos, mas aquele pensamento antigo, que aí foi tratado na sessão passada, de um pensamento elitista, de escravizar as pessoas, né, ainda é hoje muito pertinente, de achar que o filho do pobre, que a filha da pobre, não pode cursar a faculdade, não pode estudar, mas tem que ir para a cozinha da madame, servir de doméstica e ser mais uma aí fora das políticas públicas. Por fim, eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço, parabenizar
Acredito que essa seja a última sessão do ano, né? E aí aproveitar o espaço aqui público, parabenizar por todas as sessões que aconteceram, pelo espaço que sempre nos foi cedido. Quero mais uma vez renovar de que no próximo mandato dos conselheiros que estão entrando, de que nós que fomos reeleitos, não é, Vani? E que aí vai ter uma nova legislatura para vocês. Estamos com a parceria firmada para trabalharmos juntos. Já conversei com 2 vereadores pessoalmente, né, para tratar desse assunto de palestra, abordar temas dentro das escolas. Nós estamos com certeza com as portas do Conselho não abertas, mas escancaradas para vocês, para que a gente possa trabalhar esse tema tão pertinente dentro da escola. Quero aproveitar e encerrar, desejar Feliz Natal e um próspero ano novo a todos vocês e que isso se estenda também à família de vocês. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Nós agradecemos a presença dos conselheiros. Algum dos vereadores vai querer fazer uso da tribuna? Nenhum dos vereadores? Muito bem. Algum dos vereadores tem requerimentos a fazer? Não? Você pode fazer uso da tribuna, vereador Marlison. Boa noite. Só quero deixar registrado que meus 3 requerimentos que eu venho fazendo desde o começo do ano até hoje não foram cumpridos. Que é a bola, as lâmpadas e a lousa que eu pedi na sessão passada, que eu venho até desde o começo do ano, da primeira sessão, entrei com esse propósito e hoje é a última sessão do ano e estou saindo sem ter feito praticamente nada. Porque não foi... Porque nós não fomos ajudados, né? Praticamente nenhum vereador mirim, aí nenhum dos vereadores atuais, os vereadores mesmo ajudaram nós, praticamente só a Clarissa. E eu também, como é a última sessão do ano, eu quero agradecer a ela por tudo que ela fez. Que o próximo ano seja um ano melhor para os outros vereadores. Obrigado. Infelizmente, nós não temos todo esse reconhecimento. Foi muito bom lembrar. Mas algum dos vereadores vão querer fazer uso da tribuna? Algum dos vereadores? Nenhum? Posso encerrar, né? O vereador Henrique vai fazer uso da tribuna. Vai. Então, nós estamos tendo a nossa última sessão do ano. Não sei se vai ter mais próximo ano, ainda estou nessa dúvida. Vai ter mais sessão próximo ano. Maravilhoso. Mas, enfim, eu vou estar falando isso nessa sessão, que é o que eu achei desse projeto ao longo desse ano. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês, a todos os vereadores mirins, a todo o público que acompanhou, a todo o apoio que vocês deram para a gente. Esse ano foi um ano de muito aprendizado, creio que não só para mim, mas creio que para todos. A gente não conseguiu colocar nossas ideias em prática, pelo menos a maioria delas não conseguimos colocar para frente, mas eu creio que esse ano foi necessário para o nosso aprendizado, para nós criarmos a nossa base, para a partir disso daqui nós conseguirmos alcançar nossos objetivos como vereadores mirins. Eu não sei se na próxima eleição eu estarei aqui falando nessa tribuna, não sei se eu estarei trabalhando com colegas que realmente foram pessoas que eu gostei muito de ter conhecido. Eu brinco até que a Câmara Municipal é minha terceira casa, porque a segunda é a escola, não tem como, né? E porque é aqui onde eu tenho a minha terceira família. É aqui onde eu encontro apoio, é aqui onde eu encontro conhecimento, porque foi um ano de muito aprendizado para a gente.
Eu quero agradecer a todos que fizeram parte desse meu 2019 como vereador mirim. Próximo ano eu vou estar aqui vendendo meu brilho, vendendo não, né, doando. Doando meu brilho nas próximas sessões. E eu quero agradecer a todos por tudo que vocês fizeram por mim, por todo o aprendizado. E é isso, resumidamente. Boa noite. Algum dos vereadores vão querer fazer uso da tribuna ainda? Não, nenhum dos vereadores. Posso ler a minha mensagem? Posso, né? Eu separei uma mensagem bem rápida, mas para encerrar esse ano, né, a nossa última sessão, que começa assim. Falar desse ano não é fácil. Esse ano foi um ano de alegria, tristeza, realizações, mas o mais importante é refletirmos sobre os acontecimentos e a jornada do dia a dia. Concluí ao final que tivemos um saldo de crescimento e aprendizado. Nós agradecemos a todos os que nos acompanharam desde o começo. Desejamos que este ano novo, que está prestes a começar, seja o início da construção de um caminho de amor, alegria e de esperança. Desejo a todos um ótimo Natal, um excelente ano novo e um início de 2020 abençoado. Desde já, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.